Wesley, vamos nos animar um pouco. Vamos. Então, conta pra mim a história da sua vida. Bom, então, vamos lá. Eu comecei a atividade, né, de bombeiro com 18 anos, mas não relacionado ao acidente, né? São poucas pessoas que me perguntaram isso até hoje, né? Mas foi por uma necessidade, na verdade, né? Eu fui pai cedo, com 16 para 17 anos. Uau! Hoje, inclusive, sou avô já. Que A legal netinha isso de aí. 1 ano e 2 meses. Então, assim, estava querendo realmente desenvolver algum trabalho, né? E na qual essa área realmente me apaixonei por ela, né? Inclusive, hoje a gente tem um centro de treinamento de simulação de incêndios, né? Fica em Itaboraí. A gente tem vários cenários lá que a gente simula fogo, né? Por exemplo, cozinha, escritório, sala. É uma empresa privada. É uma empresa privada, né? E a gente costuma até brincar, porque quem passa na cozinha, a gente fala que é o curso de casados para sempre, né? A pessoa não pode deixar derramar o óleo no chão. E lá realmente a gente coloca a frigideira pegando fogo, né? A gente ensina técnicas usando pano umedecido, tampa de panela, fazendo isolamento de outros combustíveis para que o fogo não se propague, né? E dentro desse caminho de incêndio, na qual eu cresci muito, viajei o Brasil dando aula já, eu comecei a me relacionar também com a parte, né, de prevenção, que é uma parte muito importante. Eu acabei descobrindo que o maior perigo é na nossa casa, né? Então eu tenho vários exemplos aí de estudos e reportagens falando sobre incêndio doméstico. Eu estou escrevendo um livro, né, chamado Lar, né, Local de Alto Risco, porque a gente tem muitos riscos dentro de casa. E a gente vamos tentar disponibilizar isso para que multiplique a informação através de vídeos, exemplos, né, que a gente tem laboratório para filmar, e aí a gente possa ajudar o cidadão. Você sabe que tem um programa que eu adorava, não sei se vocês conhecem, que é o Larica? Larica Que total. que é adorável, né? E você sabe, aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram para ele: você, depois desses anos todos cozinhando à noite na sua casa, você tem algum conselho para dar a alguém que nunca entrou numa cozinha? Ele disse: tem. Nunca entre numa cozinha nu. Eu adorei essa resposta porque está ligado exatamente isso. Quer dizer, você nu numa cozinha é um perigo, porque uma gota de óleo você acaba com a sua vida. Nossas vestimentas são a nossa proteção inicial, né? E de acordo com o que nos veste, a gente vai ver o nível de proteção. Se for um abrigo de couro, algum material bom, ele é resistente a chamas, né? Se for um material sintético, ele acaba grudando na sua pele, vai Pois ajudar. Mas você não me contou o seu acidente, mas você tem que falar aqui sobre o risco real de celular na tomada. É real mesmo? É real, né? O início que a gente vai falar é sobre a tomada, mas tem outras coisas associadas, né? Por exemplo, na tomada você está transmitindo energia, né, para o acumulador de energia, que é a bateria, que é o banco ali que segura, né, e mantém depois, posteriormente. Então você está fazendo ali uma energização do aparelho e o fabricante aconselha que você desliga o equipamento, tá? Completou a carga, você tira e você volta à sua vida. Hoje em dia os equipamentos, celulares, os aparelhos, você tem como carregar rapidamente. O próprio fabricante já está produzindo isso, já está comercializando isso também, que são os carregadores turbos. E existem vários tipos de bateria também para todos os gostos. Então não há necessidade a pessoa ficar carregando equipamento e falando ao mesmo tempo. Aí o risco acontece, né? Então a gente tem que evitar para que isso, principalmente no rosto, né? Em algumas estatísticas, em alguns países, a população tem costume de nem colocar o telefone no rosto. Usa só através de fone de ouvido. Então, a gente está realmente cada vez mais se perdendo. Então tá, nisso. então o problema é o seguinte, é o telefone carregando e você fazer isso aqui. Se você puser no Viva Voz, não tem problema. Perfeitamente. Se você puser no Evitar o fone, contato. ele pode continuar carregando e você... O fone também transmite a energia. Já tivemos casos, a pessoa dormir ouvindo música e amanhecer carbonizada. Eletrocutada, carbonizada, incendiada. Né? E isso cada vez mais é uma frequência, sendo que as autoridades o número ainda não compensa a criação de leis e mudanças de hábitos. É muito pouco ainda que acontece.
pelo número de celulares que nós temos. Wesley, eu vi todos os casos, eu estava lendo, de morte por causa disso, e uma coisa me pareceu, sempre interior de estados, ou seja, com uma corrente elétrica não estável. O Rio de Janeiro, o Brasil inteiro é meio complicado, mas enfim, em princípio, em cidades com corrente estável, isso também é perigoso? Então, a gente temos duas opções, reduzir o risco ou eliminar. Então, a gente sempre opta em eliminar o risco e não conversar enquanto estiver carregando. Mesmo independente se é estável ou não, a gente vamos pecar pelo excesso da prevenção. Por isso que em aeronave a gente tem a condição de colocar o modo avião ou desligar o equipamento, para não correr risco, tá? Para a gente poder realmente anular o risco e não diminuir. Isso acontece na nossa casa, no elevador, por exemplo, né? Você está preso no elevador, você vai passar o tempo no celular. E aí entra a lei de Murphy. Se acontecer ali, você está confinado, totalmente confinado. Não entendi qual é o problema do elevador. Se você está preso no elevador, você vai passar o tempo usando o celular, né? Jogando, aguardando o socorro da empresa, né? E você ali, se acontecer algum lugar, alguma coisa ali... Mas você diz que mas o que pode acontecer? Aquece, sim. Isso em alguns países já tem recomendações para não usar. Para você entrou no elevador, você desliga o seu telefone e usa o elevador. O que pode acontecer dentro do elevador? Se acontecer de você ficar preso no elevador, e Deus me livre e guarde, aquela consequência de erros assim, né? Se o telefone entrar em curto, você está num local confinado ali, preso no elevador com o telefone incendiando, né? Explodindo. Porque, na verdade, todo mundo fala que quando o celular começa a esquentar, é que tem alguma coisa errada. Então, tem celular que ele até... Mesmo fora da tomada, mesmo... Ele sempre esquenta. Sempre esquenta. E carregador portátil? Eu ia perguntar exatamente isso. Então, porque tem essa questão da tomada, mas o carregador portátil você já armazena a bateria ali. Mas bem, você está jogando energia ali, né? Mas a quantidade de energia que ele tem armazenada ali é suficiente para... eu uso por exemplo, que ele recarrega 4, 5 vezes o meu equipamento, que eu preciso de... Mas a gente deve, por exemplo, ter cuidado, cautela, por exemplo. Vou colocar o carregador portátil aqui, e meu telefone aqui também. Então, aqui é combustível. Né? Talvez aqui seja mais difícil, num vidro seja mais difícil, né? E aí vai de acordo com o material. A gente precisa usar a tecnologia, mas a gente tem que saber as colocações. Aquele que é uma capa mesmo de celular? Que você, aquele carregador que você... Capinha carregador. Ele aumenta a capacidade do equipamento, né? E durabilidade. Então, ou seja, nós temos mais geração de calor, nós temos mais potência, né? E o grande vilão disso tudo é a bateria, né? Porque o celular ele é um aparelho. E o celular sem bateria não oferece risco nenhum. Hoje em dia, as baterias... também ele não serve para nada, né? Hoje em dia, as baterias, algumas são integradas. Você não tem como mais tirar. Sim, a maioria. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Por exemplo, isso acontece muito em casa. A pessoa vai dormir e coloca o celular debaixo do travesseiro. Né? Isso é o grande perigo, né? Deixar a noite toda, não há necessidade. Né? E ainda mais debaixo do travesseiro, na cama, enfim. Na cabeceira do lado ali, uma cabeceira... eu faço isso toda noite. Eu pego o celular, ligo na tomada e deixo carregar a noite inteira. Usar como despertador, né? Sim. Também. O correto é a gente, terminou a carga, a gente poder usar, poder programar, fazer, enfim. Mas nesse tempo a gente... E é rápido hoje em dia, os celulares são bem rápidos para carregar. Carregando de noite, preferência numa base fria, né? No chão, por exemplo, seu chão é de cerâmica, porcelanato, coloca no chão. Para ele esfriar, né? Porque se tiver material combustível próximo, né, aí vai se propagar. Por exemplo, carpete, né, espuma, tecido, cortinas, aí a coisa evolui. Mas se não tiver nada, ele vai dar o curto dele ali isoladamente, se acontecer, e aí não vai ter risco de propagação. O maior perigo é a propagação. E de fato não precisa estar ligado de noite. Eu estava pensando nisso agora, a gente deixa o telefone carregando ligado. A gente recebeu algumas mensagens falando que aconteceu uma fatalidade em São Paulo. Agora? Na madrugada de ontem para hoje. É o jovem Lucas Jean Marsola, de 22 anos. Ele jogava no aparelho de celular quando recebeu um choque e desmaiou. Ele não resistiu, foi para o hospital e acabou morrendo. Mas ele estava com o celular na mão, então. E jogando, o celular funcionando. Pode isso? Pode. A gente... Mas estava carregando a bateria do celular. Necessariamente. Ele estava, diz aqui na matéria. Eu até brinquei com o nosso amigo aí, né? Peguei o celular dele para dar uma olhada, né? Porque a gente pega um celular, às vezes, a gente vê rachadura, arranhões. E isso é marca de queda. Se é marca de queda, a gente tem que levar para
autorizada observar o equipamento, emitir aí um parecer, tá? Até porque pode ter danos futuros. E a bateria, né, tá ali pronta para isso, né? E com o erro vindo do equipamento, ela vai acontecer esse tipo de problema. Então a gente isso podemos ter problema até com a seguradora. Porque... Exatamente. A Camila teve problemas com a seguradora. Sim. Pois é. E isso está sendo cada vez mais comum, né? Ele acabou de me perguntar aqui, esse caso aqui que você viu, eu falei, não, vai ser de hoje. Porque ontem aconteceu um, hoje, agora nessa madrugada, aconteceu mais um. Então, assim, a gente precisa ter o aparelho, ok, né? A bateria, né, também original, se possível, né, tem que comprar na autorizada, pedir nota fiscal. Carregador também. Wesley, mas eu vou para o escritório. Tudo bem, compre 2, 3 carregadores, né? Mas use... Wesley, mas esse é o mundo perfeito. Essa garotada toda vai comprar o Xing Ling, que é mais barato. Sim, vai trocar pelo não sei o quê. Vai andar com aquele celular cheio de rachadura na tela. A verdade é que a gente tem que dar um mundo ideal, porque as pessoas fazem isso, mas elas desconhecem os riscos, né? É verdade. Talvez elas conhecem ou vivenciando um risco, elas aí se assustam. Com certeza. Como esse menino que morreu, gente, que graça que tem. Né? A gente fazendo isso, a gente vai estar minimizando o risco. Não pode garantir total segurança, 100%, né? Então a gente vai minimizar o risco. E hoje em dia não existe a pirataria, né? Sim. De celular, de bateria, de carregadores. Então, assim, a gente tem que evitar, né? Não, e tem que Explica ter o seguinte, medo. eu tô... Bem, tá carregando, eu tô aqui jogando. Como é que um choque não me faz largar? Entendeu o que eu tô falando? Sim, mas eu acho que ele teve um choque e desmaiou. Ele desmaiou durante o Mas Aí, a carga cai. Aí cai. Cai, mas aí ele já teve uma Foi carga muito forte, de... no caso dele, deve ter sido muito forte. Quase tipo Qual é a raio, capacidade sei lá. de carga que isso aqui tem? Depende da bateria, né? Tem uns que são 3.000 amperes, 3.500 amperes. Nós temos hoje o grande índice de causa mortil no ser humano é a fibrilação ventricular, né? Que a gente tem a parada cardíaca, que todo mundo conhece, né? Chamada de ressuscitação antigamente, hoje é reanimação. E a gente tem 80% de perdas em reanimação por causa da ausência, né, do desfibrilador. É um equipamento que também ele identifica a fibrilação, a arritmia cardíaca e oferece, né, o choque elétrico. Então, às vezes, a gente toma uma carga, né, e isso acaba afetando o seu coração, acaba paralisando o seu coração. Não é que a pessoa tomou uma carga e morreu queimada, não, mas às vezes isso afeta o ritmo cardíaco. O garoto morreu, né? Morreu. Foi pro hospital. Quer dizer, eu estava querendo falar um negócio da seguradora de novo, porque a nossa colega Camila Abreu, ela foi assaltada e quando ela foi pedir a seguradora, né, porque ela tinha um celular caro, para ser reembolsada, a seguradora negou, porque o celular dela tinha ido para o concerto. Ou seja, o celular que ela comprou não era mais o mesmo. E aí você perde o seguro. E isso ninguém sabe. É verdade. Você faz o seguro, porque você comprou um celular caro, por alguma razão você muda a bateria, não funciona, caiu, não sei o quê. mudou a tela, sei lá. E aí, se Tem que você atualizar não a pólice, refizer senão- o seguro, você perde o seguro à toa. Você fica crente que está segurado e não está. Foi o que aconteceu com ela, né? Temos. E a gente tem que ter essas comprovações, né? Porque, nesse caso, a gente está falando de uma estatística de morte, não é só de financeiro. Então, para a gente requerer um seguro da própria, inclusive, autorizada, né, da marca ou da loja que a gente comprou, a gente tem que comprovar que a gente está dando manutenção correta no equipamento, né? Sim. Então, assim, a gente vai pensar nisso nos casos piores, né? E não só por causa do furto, né, ou do roubo. Mas se acontecer alguma coisa grave com um ente querido, a gente for, não, eu comprei esse celular, mas cadê a nota? Tenho 3 anos, mas já passou a validade, mas eu compro bateria original, eu dou manutenção, eu faço revisão. É igual um carro. A gente tem que manter. A gente não vai comprar um carro todo quebrado. É igual o celular. A gente tem que comprar um celular com boa procedência, com bateria original, carregador original, para evitar esse tipo de problema.